Bom dia, IPB da Graça. Hoje é domingo, dia da nossa escola dominical, dia de estarmos buscando a presença do nosso Deus, buscando a bênção do nosso Deus e também estarmos com o nosso coração voltado e ligado intimamente com o Deus espiritual da nossa vida. Embora sejamos fracos, embora necessitamos da presença do Deus na nossa vida, nós também precisamos de olhar para a grandeza do nosso Deus e também olhar para o momento de crise que estamos vivendo. Muitos estão vivendo em crise, muitos estão em crise por causa deste momento, dessa catástrofe que está acontecendo no mundo e também com as nossas vidas e com as nossas famílias. E hoje o tema que Deus colocou para que venhamos a estar aprendendo da Tua Palavra é tempo de crise. Vocês acham que vivemos em tempo de crise? Em que áreas nós vivemos? Política, econômica, espiritual? Crise espiritual é um assunto apenas do século 20 e 21? No meio da crise espiritual, tem surgido ao longo dos anos várias comunidades com segmentos perigosos e enganosos ou até mesmo extremos. Podemos olhar para os segmentos do misticismo, sensacionalismo, dependência de sinais e milagres e sentimentalismo, legalismo farisaico e frieza espiritual. Esse tipo de espiritualidade pode se considerar bíblica, sadia, terapêutica e santa? Na opinião de vocês, meus irmãos, o que pode causar uma crise espiritual? Qual é a sua origem? A origem da crise espiritual, geralmente, ela vem por causa de dois pontos, ou duas divisões. Primeiro, a que ponto pode chegar alguém em crise espiritual? Em Mateus 26, versículo de 69 a 75, pode chegar a negar Jesus. Mesmo um apóstolo, mesmo um servo de Deus que há anos congrega, que adora, que serve a Deus e que trabalha na obra de Deus, em momento de crise ou em momento de crise espiritual na sua vida, ele irá negar aquele que o conduz, aquele que ele diz que ama, que é o Senhor da sua vida. Ele irá negar por medo, ele irá negar por causa do medo da moda do momento, por causa das adversidades, por causa dos problemas que ele terá que enfrentar por causa do nome de Jesus. Que sinais da crise espiritual encontramos em 1 Coríntios 3, versículo 2 e 5? Nós encontramos aí em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 2 a 5, a contenda, os ciúmes, a divisão entre aqueles que estão buscando servir ao Senhor. O conteúdo do estudo da Palavra de Deus, nós encontramos lá em Isaías capítulo 1. O profeta Isaías traz uma mensagem implacável de exortação e uma mensagem de acusações e condenações. Julgamento declarado ou julgamento ou juízo de Deus sobre o seu povo. Deus julgando o seu povo por causa das suas adversidades, por causa do seu pecado. Mas há esperança. O nosso Deus é a esperança para todo aquele que precisa da misericórdia, do amor, que precisa da presença de Deus. Então,
já no capítulo 1 de Isaías, começa a falar sobre a crise espiritual naqueles dias. A palavra e também os ensinamentos de Isaías nos levarão a ver a origem da crise espiritual. Onde pode estar a origem da crise espiritual? Pode estar, primeiro, no estado de rebeldia contra Deus, no versículo 2 de Isaías fala sobre isso. Fala sobre a rebeldia contra Deus por causa que o ser humano, eles não aceitam a teocracia, o governo de Deus sobre as suas vidas. O ser humano, ele acha que ele é autossuficiente, o ser humano, ele acha que ele não precisa de ninguém. O ser humano, ele acha que não precisa de a providência divina, do auxílio divino, não precisa de Deus para poder cuidar da sua vida, tanto física como espiritual. O estado de rebeldia leva o homem à atitude de autossuficiência, eu me basto. O estado de rebeldia leva o homem à independência, eu não preciso de ninguém, eu tenho um bom trabalho, eu ganho bem, eu tenho dinheiro, né? O que isso tem a ver com o João 15:5? Jesus, ele nos ensina que sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem a presença de Deus na nossa vida, ou sem a bênção de Deus na nossa vida. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós somos por causa de Deus. Nunca se esqueça, meus amados irmãos, nunca nós devemos nos esquecer que Deus é o nosso sustento, que Deus é o nosso alimento, que Deus é o sangue que corre nas nossas veias, Deus é vida. Deus nos deu vida e vida para sempre. Hoje em dia, o que pode causar ao homem uma revolta contra Deus? O que tem causado a humanidade se revoltar contra Deus nesse mundo em que nós vivemos? Primeiro, injustiça, violência, problemas e os males que nós enfrentamos na nossa vida. Alguns crentes, mesmo maduros, podem proferir a seguinte frase: sem Deus é melhor, sem Deus é bom. Né? Parece que Deus se tornou, carrasco para nós. Deveríamos pensar ao contrário. Deus é tão bom que não permitiu que isso acontecesse comigo. Não esquecermos da morte espiritual e também da morte física. Hoje a humanidade, hoje o homem, ele não se importa mais se ele vai ter vida eterna, se ele vai ter morte eterna, se ele vai ter morte física, que tudo isso que nós temos, a nossa carne, a nossa mão, os nossos olhos, esse corpo que é corruptível, que irá perecer, se ele vai permanecer eternamente ou não. A morte é a degradação total do homem. Desgraças, violência, absurdos, catástrofes, tudo isso está diante de nós. Olha para essa pandemia, quantas mortes, quantas vidas foram embora. Será que muitas delas estavam prontas para poder estar eternamente no paraíso com Deus? Quantas milhares delas se perderam para sempre no inferno, onde padecerão eternamente? Encerrando,
e todo mal que brotar do coração do homem, até a natureza sofre. Romanos capítulo 8, versículo 18. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo, que Deus abençoe as famílias, o almoço das famílias, da IPB da Graça, e que nós possamos observar como que nós estamos vivendo, como que está a nossa vida espiritual, como que está sendo o meu diálogo, a minha intimidade com Deus Todo-Poderoso, que tem o poder para poder dar e tirar a vida, que tem o poder para ressuscitar mortos e também para poder enterrar mortos por causa dos seus pecados e delitos. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esse presente do Senhor que é a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado diante dessa crise e desse mal que existe no mundo. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Obrigado, Senhor, pela vida das nossas famílias. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós carecemos da misericórdia e do amor do Senhor. Pai, nos abençoa, nos fortaleça, nos renova, nos dê esperança, assim como a Tua palavra aqui em Isaías fala, ó Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o poder para poder tirar de nós todo o mal, todo o miticismo, tudo aquilo que tem nos separado do Senhor. Abençoa a Tua Igreja, IPB da Graça, abençoa a Tua Igreja Universal, abençoa, Senhor Jesus, as famílias da Tua Igreja, e que nós venhamos, ó Deus, a buscar espiritualidade, santidade diante do Senhor, para a honra, glória e louvor do Seu nome. É isso que nós Te agradecemos, por esse presente maravilhoso da vida eterna, e também, ó Deus, da Sua proteção divina. Em nome de Jesus. Amém.